Galera, hoje, vocês não podem perder, hein? Nós vamos falar de inteligência emocional. Todo mundo precisa ter. E para bater esse papo com a gente, nós trouxemos aqui uma mestre das mentes, Ana Mediolara. Como vai, Ana? Tudo bem? Meu Deus do céu, quanta honra! Mestre das mentes, e gostei, hein? Gostou? Achei bonito. Muito bem. É pra galera assistir, né? Assim a pessoa vai ficar interessada, vai assistir mesmo, é verdade. Ana, se apresente aí pra galera conhecer um pouquinho de você. Eu sou psicóloga, sou hipnoterapeuta, trabalho com programação neurolinguística, sou coach também, trabalho com linguagem do corpo, medicina germânica, então tudo que está relacionado à mente, eu gosto de entender, estudar, pesquisar sobre questão de energia, vibração. Então, assim, eu sou uma pessoa... Como você é uma mestre das mentes? Mas a gente fica assim, caramba, né? Mestre das mentes. Mas assim, eu gosto bastante de estudar sobre isso e entender como que funciona. Então, hoje eu atuo em São Bernardo, tenho uma clínica em São Bernardo e tenho um espaço também em Jundiaí, porque eu tô em Jundiaí, São Bernardo. E atendendo, né, fazendo hipnose, tenho uma equipe de profissionais, de psicólogos que atendem também lá nessa clínica, de neuropsicólogo, e é mais ou menos isso que eu faço. Só isso, né? Muito bem. Você falou de hipnose, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, para entender como é que é esse negócio de hipnose. Eu gosto disso. Talvez a gente faça uma hipnose aqui da galera no estúdio, olha quem só. sabe? Boa. Muito bem. Ana, nosso papo é sobre inteligência emocional, né? Então, eu queria que a gente tentasse, então, definir mais ou menos, especialmente do que você vive na prática sobre inteligência emocional. Sim. Como é que você definiria para a gente entender? Sim. Bom, inteligência emocional é a gente entender as nossas emoções. Assim, o que são emoções? Muitas vezes a gente não sabe nem explicar o que a gente está sentindo. Então, o que é essa dor? É dor, é medo, é tristeza, é alegria, é felicidade? Ou eu tô sentindo um tremor, eu tô sentindo uma palpitação no coração, eu tô suando, eu não tô entendendo o que tá acontecendo comigo. Certo. Então, as emoções, em primeiro lugar, elas estão... Primeiro a gente tem que entender o que é emoção, para depois entender também como que eu lido com tudo isso. Como que eu vou gerenciar, como que eu vou organizar tudo isso comigo e com o outro também, não é só com você. Então, a inteligência emocional, eu falo assim, é como se fosse um jogo de cintura, que você tem que dançar conforme a música em determinadas situações que a gente vive, sem perder o controle, se organizando de uma maneira em que você consiga fazer o melhor, né, que você pode e deixar o outro à vontade, trabalhando a empatia, por exemplo, sabendo conversar com um funcionário ou com alguma pessoa que em casa, com a família, nos relacionamentos, enfim, lidar com essa parte emocional. É isso que eu entendo como inteligência emocional. A gente define, então, uma pessoa que tem inteligência emocional, como alguém mais equilibrado, alguém que sabe argumentar, alguém que tem empatia, alguém que consegue ter esse jogo de cintura social, esse jogo de cintura. E tudo mais para lidar com o dia a dia. Quando a gente fala também de inteligência emocional, se a gente falar do hemisfério esquerdo, a gente está falando da parte analítica, da parte em que você está ali pensando se aquilo faz sentido ou não, usando mais a parte racional, mais metódica e tudo mais. E o hemisfério direito, a gente usa mais a parte emocional, que é essa questão da intuição, do como você vai falar, do cuidado com o outro e tudo mais. Eu tô louca pra contar o que aconteceu comigo, muito, mas assim, eu não posso ainda, porque senão... Eu posso contar uma parte, mas assim, eu não posso contar tudo porque o BO não foi resolvido, vamos dizer assim. Mas só para você entender, assim, a consideração também que eu tenho por você, tá? Porque mesmo sendo psicóloga, eu também tenho as coisas que acontecem no meu dia a dia. Certo. Então, assim, eu falo, nossa, que exemplo lindo que eu tenho para dar de inteligência emocional. Porque
Semana passada eu estava na Holanda. Não sei se você acompanhou no Instagram. A gente acompanhou porque a gente estava fazendo um agendamento contigo e Ah, tal. E é aí verdade. você disse que, Que eu estaria estaria fora. lá, fazendo hipnose. Tá. Finalizei uma hipnose com um paciente. Minha mãe me liga para me dar uma notícia bombástica. Ruim. Assim, muito ruim mesmo. E você lá na Holanda. eu na Holanda. E assim, como que eu resolvo alguma coisa que eu precisaria ir, né, no local resolver um problema? No caso, na delegacia. Precisava ir na delegacia resolver o problema e não tinha como resolver o problema, porque... Você tinha que estar numa delegacia aqui do Brasil, enquanto Isso, estava lá. eu estava lá. Então, você já começa... Assim, estragou minha viagem, né? Que era Poderia uma estragar. viagem... Poderia estragar. Uma viagem de passeio e de trabalho, que eu ia fazer as duas coisas. Uma viagem curta, uma semana. Mas poderia ter estragado, se eu não tivesse inteligência emocional. Mas assim, o que eu poderia fazer? Eu poderia parar eu falar, não vou mais fazer o podcast, porque eu tenho que estudar pro podcast, porque eu não vou chegar lá Certo. falando besteira, né? Eu poderia parar de atender meus pacientes que estavam marcados durante a semana. Poderia ter estragado minha viagem. Ou poderia ter feito qualquer coisa do tipo. Mas, lógico, não é porque, quando você fala assim pra mim, Ana, mas não é pedir muito, não? É isso que eu ia te falar. Né? Porque aí, por exemplo, se você tivesse cancelado seus compromissos lá na Holanda, pegado o primeiro voo, voltado para o Brasil para resolver o problema, acho que seria razoável também, né? Também seria. Mas é muito legal quando você aprende a se superar. Quando você pega e fala assim, não, eu vou. Sim. Eu vou nesse negócio. Eu vou porque eu já tinha enrolado pra vir, né? Numa certa forma, não consigo agora, não consigo outra, mas depois que você voltar, eu tenho uma viagem, mas depois que você voltar, tudo bem de você vir, agora eu vou falar que não vou. Então, assim, poxa, certo. Não queria fazer isso, Sim. mas poderia, óbvio, você iria entender. Os teus valores, tenho né? certeza. Os teus compromissos e tal, falaram mais alto. Sim. E aí você se desafiou a ir, apesar dos problemas que está tendo. Exatamente. Isso é um baita exemplo. E aí, quando você pega e fala assim, poxa, mas como assim não é muita coisa? Como que a gente consegue gerenciar tudo isso? Aí eu vou te dizer, eu como psicóloga não vou falar pra você que não foi fácil. Que foi fácil, aliás, porque não foi. Eu fiquei triste num dia, que é natural, é normal e a gente tem que acolher isso. Eu fiquei chateada. Teve momentos que eu pensei em não fazer, né? Falo, não vou atender ninguém e preciso resolver isso dentro da minha cabeça. E também é justo, porque às vezes, se realmente você não tem condição, você não pode prejudicar o outro, né? Que tá ali pagando pelo seu serviço e tudo mais. Então, assim, ok. Mas o que eu escolhi fazer, né? Eu escolhi... pegar essa preocupação, olhar para ela, falar assim, tá bom, ela existe, eu vou sofrer por ela um pouquinho, você determina o tempo, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, um dia isso, se então. for, dá. E depois você fala assim, ó, fica aqui, porque eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida, eu tenho muita coisa para fazer, para ficar olhando para você, meu querido. Entendi. Problema. Tá. Digníssimo. Entendi. Não posso. Caramba. Porque se você faz isso, você tá lascado. Você vai perder, às vezes, um monte de oportunidade, um monte de coisa na sua vida. Perderia, no meu caso, dinheiro. Porque se eu desmarco os atendimentos que eu tô fazendo, eu não estou recebendo. E vai adiantar eu ficar me preocupando com alguma coisa que não necessariamente eu tenho como resolver naquele momento? Até que ponto, assim... as pessoas devem ir nesse sentido. Ótimo. Que Ótima você acha? pergunta, eu acho ótimo. Eu não lembro quem foi, não sei se era um presidente ou era alguém da política, e eu não lembro se era aqui no Brasil ou se era em algum lugar diferente, se era em outro país. Mas a galera criticou muito ele porque a esposa tinha morrido, falecido, e ele no dia seguinte estava lá trabalhando e
Ai, como que fala que negócio de no palco ali pra falar com as Púlpito. pessoas? É, isso. Ali falando com o pessoal. E a galera, muita gente criticou ele Como também. se ele fosse um insensível. Do tipo, como assim você tá fazendo um negócio desse? Só que entra a resposta. Porque até onde você consegue ir, até onde faz sentido pra você. Então, se eu percebesse, por exemplo, que no meu caso eu não ia ter condições de atender os pacientes, Você se permite, então, eu isso. iria me permitir a falar, ó, desculpa, como às vezes eu tô doente e não consigo atender, eu falo, não é justo com o paciente também. Sim. Porque eu não vou estar ali 100%. Então, Seu você desempenho também vai se afetar, então melhor remarcar. você sei lá. fazer uma autoanálise. E também no caso dele, pode ser que essa pessoa que foi lá e foi criticada, etc., também foi uma maneira dele tentar lidar com a dor dele do jeito dele. Eu não quero ficar em casa pensando nisso e o trabalho vai me fazer bem, eu vou me sentir melhor dessa maneira do que não indo de repente. Eu já escutei essas duas respostas. A gente tem um modelo de gestão na empresa e de ser muito próximo, de ser humanizado e tal. E a gente conversa, né? E eu sou muito observador do meu time, como é que tá a tua carinha hoje e tal. Sempre pergunto. E aí, às vezes eu pergunto, e aí, tá tudo bem e tal? Vendo que não está, às vezes chamo para uma conversa e ofereço. Tu quer ficar em casa Sim. hoje, não tá legal? E aí eu já recebi as duas respostas. Recebi, sim, ainda bem que você me deu essa oportunidade, que eu quero ir para casa, eu quero ir para os meus cobertores chorar. Não, eu quero ficar aqui porque aqui eu me sinto mais focado. Perfeito. E não fico pensando tanto no meu problema, né? Sim, perfeito. Isso é autoconhecimento, né? Isso, você saber o que é bom para ti. Exatamente. E isso é inteligência emocional também. Isso é inteligência emocional. É por isso que eu falei, eu gosto de trazer inteligência emocional de um outro jeito. Os exemplos do dia a dia, eu acho que traz mais, chama mais atenção das pessoas, né? Sim. E o quanto também me fez lembrar uma coisa, que o quanto que a inteligência emocional muitas vezes afeta nos seus relacionamentos e no exemplo que você dá para os seus funcionários, para os seus filhos e tudo mais. Então, uma vez eu atendi uma paciente que ela era muito impulsiva, muito. A criança, ela tinha uns 10 anos de idade. Criança, a irmã dela brigava com ela já reagia, já batia, já explodia, já surtava. E eu falei, vamos conversar? É que quase que eu falei o nome dela. Vamos conversar? Você percebe que se você fizer assim, você tá perdendo a razão, você isso, aquilo. E fui explicando de uma forma lúdica pra ela. Eu falei assim, você não pode fazer assim, tudo lá. Mas o papai... Quando aí eu dei um exemplo de trânsito. Eu falei, imagina você no trânsito, se você tá no trânsito e tem uma briga e você vai lá discutir com a pessoa. Aí ela pegou e falou assim, o papai falou pra não falar nada pra ninguém, mas o que acontece é que eu tava ele tava no trânsito, aí um cara bateu no retrovisor dele e ele parou o carro, desceu do carro e brigou com o cara e começou a... Como é que era a história? Tinha feito uma coisa assim, tipo, chutou o pneu dele, bateu no carro, começou a fazer tudo. E esse cara é policial. E aí ele falou assim, eu falei, então, né? Mas e se o... Eu não sabia até então, né, que o pai era policial. Mas e se o cara se... tá armado e faz alguma coisa? Não, Ana, mas o meu pai é policial. Ele falou também pra não falar pra ninguém, mas ele sempre anda armado. Se o cara reagisse, ele tinha como se defender. Eu falei assim, pior ainda. Porque de repente ele ia se arrepender o resto da vida dele por questão de um segundo, num momento de fúria. Sim. E você vai preso, não vai poder mais ver você, não vai poder... Entende? Então esse tipo de coisa... reflete no comportamento também, as nossas atitudes relacionadas a isso reflete no nosso comportamento. Tem dois ambientes que a gente vê surgirem esses monstrinhos, né? Um é o trânsito, às vezes você até conhece a pessoa, sabe que ela é uma pessoa de um comportamento tranquilo e tal, mas quando ela passa naquela porta do carro, parece que é um portal
que transforma ela num bicho, né? Sim. E aí, no trânsito, ela se transforma. Ela xinga, ela põe a mão pra fora, ela ofende e tal. Esse é um ambiente. E o outro ambiente que a gente vê muito disso é a internet. Sim. Como as Se sente pessoas, corajosa. como as pessoas protegidas, talvez, pela cápsula do carro e por estar atrás de uma tela, elas vociferam, elas falam coisas que ela provavelmente não te falaria cara a cara ali. Sim. É uma reação muito doida isso, né? Tem uma explicação por que essa galera fica tão raivosa, protegida pela tela ou pelo carro? Sim, porque olha só, quando você tá em casa, você tem a sua esposa e você tá chateado com ela com alguma coisa. Ou com o seu chefe, ou com o seu namorado, ou com, sei lá, eu com quem. Mas você fala assim, eu não posso falar isso pra pessoa. Porque se eu falar isso pra pessoa, ela vai se magoar, eu vou arrumar confusão. Então, Tem eu continuidade guardo. aquela relação, né? Eu Tem guardo. o dia de amanhã. Eu tenho o dia de amanhã, então eu prefiro me privar. Então você vai se estressando com uma coisa, com outra, vai guardando uma série de coisas. O cara do carro eu não vou nunca mais ver, né? Cara do carro eu nunca vi na vida. Que Mas aí eu lasque. sou esse, de fato, eu sou esse que vocifera, porque eu nunca mais vou ver aquela pessoa. Ou eu sou o outro que é mais controlado com quem, ou sou os dois. Como é que é isso? Olha, eu já... Não, deixa eu entender. aqui Não, meu deixa eu entender cérebro. a pergunta. Você acha que qual que é o certo, você diz? Não, eu digo assim, o que me define mais a minha personalidade, porque quando você vê alguém vociferando no trânsito, se você é um telespectador, imagina que você é um terceiro assistindo a cena, desce a Ana, mediolaro do carro, xingando, chutando o pneu, seu desgraçado, você me fechou, bababá, babá. Imediatamente você olha para aquela pessoa e conclui que ela é uma desequilibrada, que ela está estressada, que ela se define, aquele ser humano. E se você encontrasse com ela no dia seguinte, sei lá, num jantar, numa festa, e a visse lá toda comportada, você teria uma outra imagem dessa pessoa, né? Ah, sim. Quem é essa pessoa de verdade? É aquela que vocifera? Ah, entendi. Ou é aquela do jantar, ou ela é as duas? Ela é as duas. Ela é as duas. Ela é as duas. Só que assim, quando você tem a inteligência emocional bem definida, bem trabalhada dentro de você, que é através do autoconhecimento, de uma série de coisas que a gente tem que fazer, entender o que está acontecendo, você consegue olhar e falar assim, essa pessoa, ela não tá bem. Você tem a empatia de entender que você não vai necessariamente falar, nossa... Eu faço o meu julgamento de que ela é mais lobo, de que ela é aquela que desce do carro e sai brigando. Eu posso dizer por mim, né? Eu era uma criança, assim, que eu batia nas outras crianças. Verdade? Eu era terrível, eu dei muito trabalho para os meus pais, principalmente quando eu era adolescente. E eu era terrível. Minha mãe falava que tinha vergonha de me buscar na escola porque eu só tomava advertência. Toda vez. Um dia a diretora virou pra mim e falou assim, ô Ana, você não tem vergonha? Eu tinha uma pasta desse tamanho. Ela falou, você não tem vergonha de tanta advertência? Eu falei assim, Ela falou assim, eu não tenho mais espaço pra colocar a ficha na sua pasta de advertência. Pra você ter ideia, eu fui convidada a me retirar do colégio. De tanta advertência, né? E de tantas coisas que aconteceram. Então você olha pra minha cara e você não fala. Mas eu evoluí muito, eu tenho muito que evoluir ainda, óbvio. Todos nós temos, mas eu evoluí muito, eu já tive muita dificuldade com inteligência emocional. Mas através de terapia, de hipnose, de entender uma série de coisas que aconteceram lá atrás, de ressignificar e tudo mais, eu fui modificando tudo isso. Que momento você pensou, isso aqui tá me prejudicando? Quando eu percebia que, assim, a impulsividade era muito grande. Você disse que diante das tantas advertências, isso não te... Ok, problema seu, uma pasta maior. Né? Mas em algum momento você falou, opa, isso aqui não tá dando bom pra mim. Quando você vai tendo prejuízo, né? Quando você vai perdendo pessoas que você gosta, amizades, relacionamentos, magoando as pessoas, deixando de falar... Quando você vai perdendo essas coisas, você fala assim, opa, alguma coisa está errada. Então tá na hora de eu procurar ajuda. Porque isso não tá sendo bacana. Essa conclusão tá na hora de eu procurar ajuda. As pessoas, às vezes, não chegam a essa conclusão, né? Elas
ficam com esse sentimento, elas já perceberam que algo não tá legal, mas Sim, vão carregando isso, não é verdade? principalmente homem, né? É, O homem é muito difícil no consultório chegar algum homem É. ali e conseguir pedir Falar, ajuda. não tô conseguindo gerenciar minhas emoções. É difícil. Só quando é um BO grande mesmo e olhe lá, viu? Por que a gente é assim? Porque vocês são os provedores, porque vocês não podem chorar. Dizem, né? Aprenderam Sim. dessa maneira de que para de fazer graça, para de chorar, Cheio de para. mimimi. Deixa de mimimi, não tem que ir procurar psicólogo, coisa de viado, né? Não posso falar um negócio desse, mas o jeito que as pessoas falam, né? Não Sim, que não, não não. concordo com nada disso, mas Sim. vem com essas coisas de Essas coisas acontecem. frescura, não sei o que lá. Então são coisas que a gente observa que se você... E existe muito suicídio também por parte do homem, mais do homem do que da mulher. Porque o homem é mais fechado, ele se cala mais. Ele não sabe lidar, muitas vezes, com determinadas situações. Porque é tão simples você pedir ajuda ou você compartilhar as coisas que estão acontecendo ou clarear as coisas que estão acontecendo na sua vida com uma pessoa, com um profissional que pode te ajudar. Sim. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela começou a sessão chorando em prantos. E aí eu fui clarificando as coisas pra ela. Eu falei, tá, vou deixar você chorar por mais 10 minutos e daqui a pouco eu vou... A gente vai conversar. A gente vai conversar, continua. Sim. Né? Eu tive empatia, ouvi tudo certinho, mas assim, vamos lá. Dali a pouco, foi clarificando, ela foi entendendo como que funcionava. Aí ela mudou o pensamento dela. Quando você muda a forma de você pensar, você muda as suas emoções também. Você para de sentir aquelas coisas de tristeza, de angústia, de frustração, de medo. Não, é verdade. Por que eu tô me colocando numa situação dessa? Então, o procurar ajuda, ele é uma forma de você ter inteligência emocional, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, quando eu começo a perder amizades, perder espaço no trabalho, minha carreira não tá andando, quando eu tô descendo do carro, chutando os pneus por aí, é hora de eu pedir ajuda. Com certeza. Com certeza. Daniel Goleman fala de autoconsciência como um dos pilares o que é autoconsciência? E no seu conceito, o que significa ser autoconsciente? Sim. A autoconsciência está relacionada a você estar consciente das suas emoções, dos seus sentimentos e das coisas que estão acontecendo ao teu redor, né? No seu ponto de vista. Então, qual é a consciência que a gente tem de determinada situação? Aquilo está certo? Aquilo está errado? Qual é o sentimento, a emoção que eu estou sentindo? Aquilo é verdadeiro? Aquilo é triste mesmo? Eu tô com medo? É orgulho ferido? Não é? Hoje mesmo a gente estava falando sobre isso, porque, poxa, eu tô sofrendo eu tô sofrendo por um término de um relacionamento porque eu traí essa pessoa, mas essa pessoa não quer mais ficar comigo. Tá. Opa! Essa pessoa não quer mais ficar com você e você tá chorando porque você quer que essa pessoa volte com você, mas... Apesar de você tê-la traído. Será que realmente você gostava dela? Você tá chorando por conta dela, por dependência emocional, por orgulho ferido, por ego, pelo quê? Então, essa autoconsciência, o que você tá... O que tá acontecendo com você? Significa o que estou sentindo. Porque quando você sabe também o que tá rolando, você evita um monte de problema na sua vida. Porque se é o orgulho ferido, você vai ficar lutando por um relacionamento, e no caso dela, aceitando um monte de migalha que o cara tá bravo, tá chateado, descendo a lenha nela, e ela, tá certo? Manda Continua porque eu mereço. Gente do céu, tá tudo errado. Mas se você tem a autoconsciência, você tá enxergando o que tá acontecendo de verdade. E aí você pode tomar as melhores decisões. Sim. Precisa ter a frieza de interpretar o seu sentimento. É como se você tivesse que olhar para você mesmo de fora. É isso? Sim, essa autoconsciência... ou pedir ajuda para alguém pra ajudar a entender. Porque conforme eu fui explicando para ela foi... A expressão dela foi mudando, ela parou de chorar, ela conseguiu entender. Eu falei, você errou, tá certo? Você errou. Okay. Só que não é porque você errou que você tem que ficar recebendo... Vai se permitir ser tratado assim. Tomar porrada até dizer chega. Ou a pessoa te perdoa... Fica parecendo autoflagelo.
Porque... E você se perdoa também. Porque se você não se perdoa... Esse é o ponto. Se você não se perdoa, você vai ficar sabotando a tua vida e vai deixar que o outro... E esse lance de você se auto-perdoa, você tal, também não leva as pessoas a cometerem um monte de delitos emocionais por aí e depois dizer eu me perdoo e vida que segue, deixando rastros de tristeza por onde ela anda? Até onde o eu me perdoo vale? Será? É difícil. Essa pergunta é uma Nossa, pergunta. mãe, Essa o negócio tá pergunta fundo aqui. é complexa pra caramba. Faz sentido. Por exemplo, a moça traiu o companheiro. Sim. Ela precisa se perdoar para seguir. Sim. Uma vez que ela considera que isso é errado. Sim. Me perdoei. Pô, isso não limpa as mágoas que ela deixou pelo caminho, né? Sim. A sua atitude de fazer diferente Daí pra frente. mostra Opa, agora a gente chegou em algo. como eu, por exemplo, fiz já um monte de cagada na minha vida. Por exemplo, as advertências que você Sim, tomou. as advertências que eu tomei, e muitas injustas, porque eu já era taxada. Olha aí, será que você Muitas realmente... injustamente, porque eu já era, que era sempre eu, né? Então, Então é qualquer você. coisa que acontecia, vai lá, Ana na diretoria. Tá bom. Tá bom. Muitas injustas, mas assim, agora eu faço diferente. Então, quando você, né? Eu, pelo menos, tenho um estado de consciência assim. Poxa, eu fiz uma coisa errada, não foi legal, eu quero fazer diferente agora, então eu me perdoo, mas eu tenho o meu compromisso de fazer diferente. Eu, Ana Carolina. Mas tem personalidades aí, se a gente for pegar, por exemplo, um psicopata, ele não tem Ele essa... não vai sentir essa culpa. Ele nem vai querer se perdoar de nada, porque pra vai. ele deita a cabeça dele no travesseiro, tá tudo certo. Nossa, mãe, é muito doido isso, né? Então, vai depender de cada um. E será que a gente tem um quase psicopata, mas eu acho que não. Deve ter, né? Deve ter estágios desse A negócio. gente tem traços, a gente pode ter traços de determinadas coisas. Se você pega o CID-10, que é a classificação dos transtornos internacionais, agora tem o DSM-4, que é as das doenças, e tem... agora já tá no 5. E tem o CID-10, que é o transtorno das doenças. Um é internacional, o outro não é. Nunca sei de cor. E aí, você olha aquilo que ele vai falando assim, psicopata, ou como que é o nome? Antissocial, personalidade antissocial, não tem mais, acho que como psicopata. Então, você vai lá ler as características e fala, nossa, eu sou Tem um pouco algumas. disso aqui. Será que eu sou? Mas tem que os critérios, tem que ter uma quantidade, tem uma porque explicação. a gente tem essa coisa, né? Tem gente que tem uma autoconsciência grande sobre não impactar o outro e tem pessoas que estão vida que segue. Sim. E dentro de níveis que não são considerados psicopatia ainda, né? Sim. Que é normal. Uma é mais dura e vamos embora, o outro sofre pelo outro demais. Sim, exatamente. Qual é o limite da empatia? Até quanto a gente deve ser empático? Olha, eu acho que aquele negócio que a gente falou no início lá, que você também perguntou de qual que era o limite, né, eu não lembro qual era a pergunta exatamente, mas que eu te respondi que você vai saber o teu limite, na minha opinião, né? Então eu sei assim, eu posso ser empático até aqui desde que não esteja me desrespeitando. Porque o empático, o extremamente empático, às vezes ele tem a sensação de estar sendo feito de bobo, né? Tem que, eu penso assim, eu vou até onde eu sinto que eu me sinto confortável e que eu não estou sendo feita de boba, A gente costuma né? falar nos nossos treinamentos e tal, principalmente para líderes, né? Que existe uma diferença entre ser empático e ser solidário. Então, eu sou empático significa que eu entendo a sua dor, mas nem sempre eu agirei na mesma direção que você. Agora, quando eu sou solidário, eu te abraço e vamos juntos. Estou sendo solidário a você. Às vezes eu me envolvo numa situação que eu não deveria. Então, a gente orienta os líderes, eles sejam empáticos, mas nem sempre solidários. Exemplo, né? Uma pessoa está atendendo no estabelecimento e um cliente vem fazer uma reclamação. Eu sou empático quando eu escuto, eu entendi, o senhor está insatisfeito e tal, a solução que nós temos para o seu problema é essa.
Então eu estou aqui para criar uma solução. Estou sendo empático, te entendo, mas Sim. vamos solucionar. Estou sendo solidário quando eu digo, realmente essa empresa é ruim, você comprou um produto ruim porque aqui o pessoal é meio bagunçado. Então eu estou tentando me juntar a ele e estou sendo solidário, né? E aí tem gente que às vezes faz isso, né? E confunde um pouco a empatia com a solidariedade, né? Sim, com certeza. E aí você tem que ver até onde é o limite para você não ser prejudicado. E assim, às vezes a gente acha que tá ajudando e tá atrapalhando também. Porque a pessoa, nossa, eu sou empática com esse morador de rua que tá passando fome, então eu vou lá e dou comida toda vez. Mas até quando você tá reforçando o comportamento dele ficar ali na rua, por exemplo? E não de repente... É uma grande questão que muita gente se faz, né? Social, se a solução é essa ou se é outra. Né? Então, assim, não dá pra você... Assim, eu tô ajudando, a pessoa te pede dinheiro emprestado toda vez. E você vai lá e empresta o dinheiro pra pessoa. Sim. E a pessoa te paga, mas fica sempre naquela. Até que ponto você tá ajudando? Você tá tendo empatia? Ou até que ponto que você tá prejudicando a pessoa também? Sim. Esse negócio de inteligência emocional, ele é muito complexo. Se você fosse, assim... teria que separar até em módulos. Porque, assim, são vários exemplos, são várias situações em que você pode colocar... situações em que você tem que ter... Eu entendo muito como jogo de cintura mesmo. Você tem que ter um jogo de cintura. Porque na vida, em determinadas situações, você tem que saber driblar as questões. Porque se você for só agir pela parte intelectual, racional, etc., você não consegue viver, Tem né? alguns comportamentos que chamam mais atenção nas empresas, né? E que eu acho que conversa mais... de maneira mais prática com quem está assistindo aqui. Um deles é a frustração. Ele é um sentimento muito comum nas carreiras, ao longo da vida de trabalho, né? Sim. Ele acontece porque eu projetei estar numa posição da empresa e não atingi essa posição. Ele acontece porque eu tenho muitas ideias dentro da minha empresa, mas meu chefe, meu líder não permite que elas avancem. Então, esse é um dos grandes motivos que as pessoas mudam de emprego. Aqui eu não consigo fazer o que eu sou, eu não consigo contribuir. Tal. Que conselhos a gente daria para quem está enfrentando esta situação? Eu estou trabalhando na empresa, eu me sinto super potente, mas a empresa não me dá espaço, não me valoriza. O que você acha que a gente podia mandar para essa turma aí? Seria uns funcionários que gostariam de ter uma posição melhor de trabalho, uma posição melhor, ou ter as suas ideias atendidas, eles se sentirem mais participativos. Porque eu estou falando isso porque a gente faz muita pesquisa de clima organizacional. E uma das grandes reclamações dos funcionários das empresas é essa: minhas ideias aqui não progridem, ninguém me ouve. Esse ninguém me ouve é muito comum na vida profissional. Acho que todos nós já tivemos em algum momento um chefe, uma situação em que parece que ninguém me ouve. Eu estou cheio de ideias e ninguém me ouve. E essa é uma frustração muito grande nas carreiras. Eu vou arriscar alguns palpites aqui. Às vezes as ideias são realmente boas e a empresa não topa fazer, e às vezes nem tanto. Então tem gente que acha que as suas ideias são maravilhosas e aí a empresa não toca e ele se frustra. Outros realmente têm ideias maravilhosas e não vai. De qualquer forma, o sentimento é frustração, vou mudar de emprego, vou mudar de empresa. Sim. Como eu consigo identificar se isso, ou como eu consigo gerenciar isso, ou como eu conseguiria fazer com que as minhas ideias caminhassem melhor? Porque às vezes a pessoa quer impô-las, às vezes ela não tem paciência de esperar o momento dela ser adquirida, implantada, sabe? E essa frustração é muito constante na vida dos profissionais. Sim. Olha, tem os dois pontos aí, né? Tem o ponto da empresa, que pode agir de uma maneira. Por exemplo, quando eu trabalhava na Volkswagen, a gente tinha geração de ideias. E aí você colocava suas ideias e a ideia que fosse implementada ganhava um prêmio e tal. Então é muito legal, porque já resolve bastante coisa. Porque todo mundo vai colocar as ideias ali, alguém vai ler
Então não estão deixando de Já ouvir tem pelo minhas menos ideias. um canal. Já tem um canal, né? Então essa pode ser uma coisa. E trabalhar a questão da gestão de ter empatia com os funcionários também para entenderem como que eles estão sofrendo, estão angustiados com algumas questões e tudo mais. Então, fazer um programa de treinamento para ajudar isso daí, isso do lado da equipe, né? Sim. Dos gestores. Agora, do lado do funcionário, é você pensar assim, poxa, eu estou trabalhando numa empresa, eu não sei se é uma empresa de médio porte, pequeno porte, tanto Vamos faz. imaginar esse exemplo que você deu, por exemplo. Tem lá um plano de ideias. E aí eu dou um monte. Tá. E ninguém nunca me responde nada, ou ninguém nunca implanta as ideias que eu coloco. Isso vai causando frustrações. Isso, se a gente tem esse programa formal, mas isso acontece o tempo todo, mesmo sem ter um canal, tá? Mas a pessoa se sentir como se ela não tivesse espaço, oportunidade de pôr suas ideias para funcionar. Sim. Eu tô pensando aqui no sentimento que essa pessoa tem. Eu dou muitas ideias aqui e elas não são ouvidas. Ninguém me escuta. Como eu administro esta frustração aqui? Como pessoa. Se eu tivesse no seu consultório e te levasse esse problema. Ana, olha, lá na empresa que eu trabalho, eu dou um monte de ideias e ninguém as implanta, ninguém me escuta. Como é que você conduziria um papo com a pessoa que está com essa demanda? Eu iria sugerir que a pessoa levasse essa preocupação para o gestor dela, primeiro, assim, olha, eu estou desconfortável porque eu tenho algumas ideias, eu gostaria de colocar e etc, e ver qual é a resposta dele. Tá. Pode ser que o cara pegue e fale assim, não tô nem aí, porque a gente vê de tudo, né? Sim, a gente vê sim. pessoa, já vi lá na Vox, eu via gente, gestor batendo em funcionário, assim, sabe? Casos assim, maluco. É verdade. Isso a gente corta, tá, galera? Não pode falar, não. Então, mas isso aí tinha de tudo. Então, assim, o pessoal é muito desequilibrado. Acha que porque tá num ponto de ser, como é que é a palavra? De liderança? Acha que é Deus, né? Então, Ok. assim, tinha umas coisas meio malucas ali. Sim. Então, assim, tem que ver qual é a abertura dessa pessoa, né? O seu chefe te dá abertura pra isso? Pô, ele não dá. Eu falei, ele entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Então, aceita. Aceita que não tem o que você fazer, porque você vai fazer o quê? Se a pessoa você tá essa falando... pergunta, o que eu faço com o meu sentimento de frustração, entendeu? Aceita e entende que, assim, as coisas não são necessariamente do jeito que você quer. Tem um negócio que diz assim, que a gente tem que aceitar as coisas que a gente não consegue modificar. Porque quando depende de mim, é uma coisa. Agora, quando depende do comportamento do outro, você não tem outra coisa a não ser aceitar. E Porque aí, se você achar... ir embora, procurar uma outra empresa para onde talvez suas ideias fluam melhor. Sim, ou montar seu negócio, fazer alguma coisa que faça sentido pra você. Se isso realmente é uma coisa que tá te incomodando muito. Sim. Agora... Não, te digo que é uma coisa que incomoda muito no ambiente profissional, porque a gente, como eu falei, faz muita pesquisa de clima para várias empresas e essa é uma reclamação recorrente. Eu tenho ideias, eu quero participar mais e não me deixam, Mas não me aí, escutam. Né? Eu como empresa, né, eu entenderia assim, que na verdade tinha que lidar não com o funcionário, mas com a gestão ali mesmo, Claro, por que eles claro, por claro, que eles o problema, não podem ouvir? A solução é essa, sim, né? E às vezes esse como que fala? Esse funcionário, não é só a questão das ideias que ele tá querendo dizer, né? Vai um pouco além do tipo, o que será que tá por detrás disso? Não estão me vendo, porque tá sempre todo mundo na correria, resolve aqui, resolve ali, um monte de problema, isso, aquilo, outro. Não pergunta nem como tá. Eu gostei quando você falou assim, primeiro, né? Procura teu gestor e diga. Que eu acho que é umas coisas que as pessoas não fazem. Não fazem, eu estou tem frustrado, medo. eu estou chateado, eu não gostei de tal atitude do meu chefe ou do meu colega de trabalho. E as pessoas não falam sobre. Se posicione. Elas não falam. Sim. Elas não vão no colega de trabalho e falam, olha, posso te falar uma coisa? Aquele dia você disse tal coisa e tal, e eu não curti, Isso não gostei. é inteligência emocional. Isso. Porque eles não fazem isso. A frustração, às vezes, vem de você ser incapaz de comunicar o seu sentimento. Então, vem primeiro reconhecer,
estou frustrado, acredito que tenho boas ideias e a empresa não está me ouvindo, ou acredito que o meu colega de trabalho não me tratou da maneira como eu entendo que seria adequada, e aí eu não ponho para fora isso, né? E aí você se frustra, porque você vai guardando Isso e você vai se virar magoando. Uma outra uma coisa bola de também pelo no que me veio estômago. na cabeça, que às vezes eu uso esse exercício também com os pacientes. Poxa, eu não posso procurar um novo emprego, porque eu tenho uma família para sustentar Ok, e eu isso é preciso uma fonte disso. Então, de eu não muita posso. frustração. Eu, Ana Carolina, sou bem prática. Eu falei, me posicionei. A pessoa não fez sentido para a pessoa, eu pego as minhas coisas, vou embora e pronto. Sim, Por isso também que eu tenho o meu negócio, porque eu não tenho porque perfil você não tem para isso. Mas eu amarras. sou obrigada a ficar ali, porque eu preciso daquele emprego, mas eu tenho que lidar com isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um caderno, um papel, alguma coisa, e vou escrever tudo aquilo que tá me deixando muito bravo. Boa, Eu tô né? puto da vida. Nem que às vezes você até fura o caderno, você risca o caderno, você Tá. Põe coloca ali. toda aquela raiva. E aí, depois que você fez isso, vai escrever várias folhas, se for o caso, e você vai rasgar Ah, e vai jogar fora. Você já limpou muita coisa. Depois, como uma maneira simbólica de pôr pra fora isso e é de organizar na sua mente. tá. Porque tá tudo bagunçado aqui. Sim. Conforme você vai organizando, você pega e fala assim, bom, isso daqui não tá no meu alcance. Isso daqui não depende muito de mim. Eu preciso... eu não posso mudar meu chefe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever, coloco tudo que tá escrito, tudo que tá me magoando, que tá me ofendendo, xinga. Não tem problema nenhum, porque não vai entregar pra ele. Você tá colocando esse sentimento pra fora, você tá limpando dentro de você. Depois que você limpou, você também pode até fazer um sentimento de reverência, assim, um agradecimento você tá aprendendo alguma coisa com isso. Inclusive a ser resiliente. Inclusive a ter inteligência emocional ou qualquer outro equilíbrio, enfim, a ter paciência. A gente fala, Deus, me dê paciência. Olha aí, a No trabalho oportunidade. essa frase é, né? Me dê paciência. Um maço de cigarro ou paciência, pelo amor de Deus. Então, pronto, aí você coloca ali e fica tudo certo. Então, agradece, porque tudo é aprendizado pra gente, por mais horrível que seja, é um grande aprendizado. Isso que aconteceu comigo, eu, no final das contas, vou ser sincera, eu tô muito orgulhosa de mim. Eu tô muito, porque assim, tô resolvendo a situação de uma maneira equilibrada. Legal. Então, lógico que eu fiquei chateada, triste e tudo mais, mas depois eu falei, tá, mas é uma oportunidade de aprender e de fazer as coisas. É possível. Tudo que você ensina para os seus pacientes, vai você respirar, vai você tomar um banho. Se aplica a tu também, né? Vai fazer em você, porque senão você vai fundir a cabeça. De tanto que você tá preocupado com coisas que você não tem como modificar, porque não está no seu controle. Do outro lado também, Ana, nós temos, por exemplo, os líderes reclamam muito de que os funcionários, as equipes não aceitam feedback. Que quando você senta com uma pessoa, com um profissional e precisa dar a ele esse feedback, dizer que algo não está indo bem, que precisamos melhorar em algo e tal, que as pessoas não recebem bem isso. É uma reclamação recorrente. Como eu deveria receber um feedback, mesmo que ele seja negativo? O que você aconselha para quem tô sentado aqui tomando uma dura do meu chefe, né? Mesmo que seja dentro da maior educação e gentileza do mundo, mas estou sendo chamado a atenção. Como é que eu devo absorver e trabalhar isso? Entenda que não é pessoal, é profissional. Pelo menos deveria ser. Não é algo pessoal. Está falando isso por algo que eu posso melhorar. Eu entendo, eu adoro receber feedback. Eu adoro receber crítica, porque eu aprendo muito com isso. Então é uma oportunidade que você tem de aprender. Poxa, Ana, não foi legal que você fez assim, assado, fala de um outro jeito e o outro, você vai aprendendo como você tem que fazer. Agora eu, por exemplo, eu trabalho isso
Uhum. Mas no primeiro momento eu fico puto. Quando Tá. alguém me fala, olha, Daniel, sei que isso aqui podia ser melhor e tal, papapá, eu, sabe? Tá. Fico meio com o orgulho ferido. Então é uma coisa que, na minha Tá. idade, eu já aprendi a entender que isso é uma reação quase instintiva, que eu a coloco sob controle e vou pro racional, né? Sim. Mas demorou para mim aprender a absorver isso, sabe? Essa crítica. Foi só depois que eu comecei a ministrar os cursos, que eu comecei a ensinar a fazer isso, que eu falei, cara, como é que eu posso ensinar um troço que eu mesmo não consigo fazer direito? Sim. E aí fui prestar atenção, que é a tal da autoconsciência, né? Sim, exatamente. É duro, né? Demora. Tem gente que não consegue receber crítica. Tem gente que não consegue, mas assim, é uma pessoa que precisa trabalhar a inteligência emocional, precisa procurar uma ajuda pra fortalecer isso, senão tá lascado na vida, porque a vida vai ser assim, Ou cheia então de... as pessoas vão evitar de dar feedback pra ela, porque ela reage mal, e vão demitir direto. Porque aí é eu pior, não porque consigo- quando você tem a oportunidade de dar um feedback, você tá dando a chance da pessoa melhorar. Sim, Se você se você não falar nada, fala, bom, eu não vou nem perder meu tempo falando. Eu acho que quando você tem um feedback, é que tá valendo a pena. claro. Eu tô perdendo meu tempo aqui conversando com você pra te dar um feedback. Eu É acredito que porque a gente pode... pode chegar a algum lugar, até num relacionamento. Eu gosto muito. Acontece o tempo O todo, né? relacionamento, eu falo assim, os caras reclamam, ai, a mulher fala muito, a mulher reclama Imagina, de tudo, que a é mulher não isso? sei o quê. Ó, deixa eu Injusto. falar, enquanto a mulher tá falando, É. agradece. Sim. Porque a hora que ela parar de falar, Que ela pegar a malinha e ela for vai embora, pegar a malinha acabou. dela e vai embora. Enquanto Ou ela pior, tá né? falando, Ou ela pior, tá né? tentando negociar com você e explicar que ela não tá contente com determinadas coisas e que ela tenha esperança Certo. de que as coisas Olha, mudem. Vocês são muito esperançosas. Vou falar. Ai, não é fácil. Não é fácil. Muito bem, muito bem. Os feedbacks, como é que a gente aprende a ouvir crítica sem ficar puto e absorver isso de uma maneira positiva? Agora, o que acontece? Por exemplo, uma pessoa que é extremamente crítica. Eu já tive psicólogos que trabalhavam comigo que eu falava assim, olha, davam um feedback ou outra pessoa se ofendia de uma tal maneira que Nossa, ela é mesma super ia comum, cara. embora. Ela É. nem ela mesma saía, não precisava nem eu falar nada. Então a pessoa não sabe lidar com isso, tá bom? Então, muitas vezes também essa pessoa, geralmente ela é tão crítica com ela mesma, mas tão crítica com ela mesma, que ela não admite, ela é crítica desse jeito com ela mesma, porque ela não admite que alguém fale alguma coisa com ela. Aí a gente entra lá naquela questão da hipnose. Ah, Porque muitas vezes esse problema, ele tá lá atrás, lá na infância, ou em algum momento que de repente uma professora falou alguma coisa e que aquilo doeu de uma tal maneira, ok. que a pessoa falou assim, ai, eu nunca mais quero sentir isso. Eu tenho um episódio assim. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha uns 13 anos. Fui trabalhar numa loja de som, acessório de carro, sabe? Assim, eu fui arrumar aquele empreguinho pra ter um troco. Tava na escola ainda, era meio período. E depois passou uns 2 meses que eu tava trabalhando lá, eu fui fazer um trabalho e fiz tudo errado. Mas tomei um esporro do chefe. O cara me chamou de burro pra cima, né? Você já tá aqui há 2 meses, não conseguiu fazer tal coisa, que era uma atividade simples. Uhum, Eu fiquei com aquilo, mas eu fiquei tão pé da vida uhum, que eu falei, ninguém nunca mais vai falar assim comigo, uhum. né? E estabeleci um comportamento dali pra frente de me esforçar pra caramba, de aprender, de não ouvir mais aquilo. Quer dizer, foi uma reação positiva, mas eu não absorvi bem o negócio, né? Sim. Se fosse hoje, eu ia ter a consciência e dizer, pô, o cara tá nervoso, tá maluco, o que eu fiz aqui Exatamente, não- o cara tá nem era desequilibrado. ele que tá desequilibrado, tá querendo me desequilibrar. Né? Exatamente. Mas, de qualquer forma, teve um efeito positivo, que eu passei a ser muito mais dedicado, assim, prestar muito mais atenção nas coisas para não cometer erros. Sim. Né? Quantos anos você tinha naquela época? 13 anos. E hoje você já é um adulto. Então você adulto pega e acolhe essa criança e ajuda ela a entender que tá tudo bem, que aquela pessoa é uma desequilibrada mesmo e tudo mais. E assim, o que você ficou com vontade de falar e não falou pra ele? Putz,
Não dá pra se falar nesse Não podcast. dá pra se falar nesse podcast. Então, mas você pode escrever, porque bom. esse lixo fica guardado dentro de você. Então, você pode ir lá, escrever, visualiza o cara na sua frente, não importa que ele não esteja mais Ele tá aqui. Tô vendo ele já aqui. coloca ali tudo que você quer, rasga e fala assim: ninguém nunca mais vai falar realmente comigo dessa maneira, mas eu também não quero mais ter esse vínculo. Eu fiz uma parte do processo, né? Ninguém vai falar mais desse jeito comigo. Mas eu não resolvi aquela mágoa que ficou naquele momento. Que pode ter impactado em outros comportamentos ao longo da minha vida, né? Sim. E a hipnose é uma das técnicas pra gente, por exemplo, resolver esse tipo de situação? Sim, é uma técnica que... Como é que funciona? Dá uma palhinha de hipnose pra gente entender. A hipnose que eu trabalho com a regressão à causa do problema. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela não se permite errar, ou ela tem uma ansiedade muito grande, etc., uma tristeza, depressão, enfim, seja lá o que for, procrastinação. Você fala, caramba, eu não consigo resolver isso, não sei por que eu consigo. Eu não sei por quê, né? E aí a gente vai entrar num outro ponto também da inteligência emocional, porque vamos supor, relacionamento abusivo, tóxico, que a pessoa fala assim, nossa, mas sei lá, eu sou uma médica, inteligente, bem-sucedida, tá tudo certo, bonita. Vamos pegar o exemplo da Ana Hickman. Que uma mulher empreendedora, bonita, nananana, mas por que ela se permitiu passar por um relacionamento abusivo? Essa é uma pergunta, né? Daquele. A gente se pergunta por quê? Por quê? Se é que foi dessa maneira mesmo, se foi tudo aquilo, você se pergunta, por que essa pessoa se permitiu tanto se ela tinha todo esse poder, né? Porque ela tinha uma programação de que o relacionamento com a mãe, que ela via do pai e da mãe era dessa forma destrutivo, ela aprendeu daquela maneira, deve ter outras coisas no meio que eu não faço ideia do que seja, e que ela entendeu que ela tinha que ser tratada daquela forma, que aquilo era familiar para ela, então ela se permitiu. Então você fala assim, poxa, racionalmente você entende que a pessoa é inteligente, ela é bonita, é isso, aquilo, outro, mas ela se coloca numa situação... Ficava presa num... que não faz o menor sentido para ela e que as pessoas de fora estão falando, tá errado, isso não é legal, isso não te faz bem, mas a pessoa não consegue enxergar. Então, ela realmente acha que tá tudo bem, ou ela entende que não tá tudo bem e não consegue sair? Eu acho que não... Ela não percebe. Não percebe, ela né? acha que tá tudo bem, que é normal aquilo. Sim. Ela acha que é normal. E as pessoas falam e muitas vezes ela fala assim... Tá, faz sentido o que você tá falando, eu quero mudar, eu quero fazer diferente, mas ela não consegue. Quando ela vê, ela tá fazendo de novo. Mas já é o primeiro passo, né? Ela entender que mas algo às não tá vezes legal. a nível consciente você não consegue mudar. E aí a hipnose é a diferença, você trabalha a nível subconsciente. Tá. Então todas as nossas emoções positivas e negativas, marcantes na nossa vida, estão armazenadas no nosso subconsciente. Então, se a gente pensar lá no iceberg, 95%, que é a parte submersa à água, estão armazenadas todas as nossas emoções. Quem assistiu divertidamente vai saber que a CC está aqui. Então, você vai aprendendo e vai armazenando ali. É a forma que você vai enxergar e interpretar a vida. Então, se uma pessoa te tratou, como o exemplo, né, desse seu chefe, era chefe, né? Sim. Te tratou de uma forma grosseira filha da e mãe. etc. Você interpreta, você entende, então, por exemplo, eu não posso falar, você podia entender assim também, então eu não posso falar nada, porque senão eu vou ser criticado, então não faço mais nada. Sim, não arrisco mais, não né? Arrisco porque mais. Vai que eu erro, né? Vou tomar outra bronca. Você entendeu de uma forma diferente, Sim. você falou, não, eu vou pra cima agora, não vou errar mais e vou fazer de uma forma diferente. Mas Sim. podia ser de outra. Então, cada um vai interpretar e concluir de uma forma. E vai agir daquela maneira. E às vezes esses traumas que nem esse que eu tô te falando é uma coisa óbvia, né? Tá no meu consciente. Não Você tá nem lembra. Às vezes as pessoas nem sabem por quê, né? Às vezes as pessoas nem sabem o quê. Tem um caso bem legal de uma paciente minha, a primeira paciente que eu fiz hipnose nesse método, que foi um curso que eu fiz em 2018, que a gente trabalha com a regressão à causa do problema, que tem a certificação do ISO 9001, 95% dos casos resolvem em uma sessão.
É Caramba. muito eficaz o processo, né? E aí eu fui fazer com ela essa hipnose, porque eu fazia uma outra que não tinha esse método. E aí eu falei, aguarda eu fazer o curso que eu vou fazer com você. E ela chegava no meu consultório chorando toda vez, porque ela foi passear com o cachorrinho dela, e o cachorrinho, um Yorkshire, o cachorrinho, de repente, ela viu um pitbull vindo, saiu correndo, vindo, ela pegou o cachorrinho dela, segurou no colo, só que o pitbull avançou e engoliu o cachorro dela. Literalmente? Literalmente. Putz, Matou o cachorro. caraca. E ela ficou desesperada, né? Mordeu, né, o cachorro, engoliu. E ela tentou abrir a boca do pitbull no desespero, imagina. Só que travou a Possível. mandíbula, não conseguia abrir de jeito nenhum e tudo mais. E ela chegou assim, destruída no consultório. Eu matei o meu cachorro, a culpa. Eu não quero mais viver, não faz mais sentido viver. E ela queria realmente acabar com a vida dela, porque não fazia mais sentido viver. Eu falei, poxa, tudo bem. Perder um cachorro, ninguém quer perder. Claro, ainda mais numa situação dessa. Numa ok, situação dessa, não tem nem o que discutir. Mas querer acabar com a sua vida por causa disso, mas é por causa falta muita disso. inteligência emocional, né? é. Alguma coisa tá errada. Então a gente voltou lá na causa raiz do problema. E quando a gente voltou lá, ela voltou para uma cena em que a tia dela estava de um lado, a mãe do outro, e ela estava de mão dada com o irmão. Ela ia atravessar a rua junto com ele, e a mãe e a tia estavam supervisionando. Só que o menininho saiu correndo, soltou da mão dela e foi atropelado. Irmão dela. O irmão dela. Então, o primeiro sentimento de culpa e impotência veio aí, Dessa dessa evento. cena, quando eu pedi pra ela voltar e buscar a cena que trouxe esse sentimento. Falei, como você tá se sentindo? Culpada e impotente. Vamos voltar pra primeira cena que você sentiu isso. Qual é? Essa. Ok. Então, a gente ressignificou a cena. Como? Ela na idade atual, 20 e poucos anos. Fulana, o que você acha disso? Ah, eu acho que ela só era uma criança e que ela não tinha responsabilidade contra o irmão, de cuidar do irmão dela. Tá, só que essa criança, ela não sabe disso. Essa criança tá apavorada, com medo, achando que a culpa é dela porque o irmão foi atropelado. Então vamos lá, você de 24 anos falar com essa criança. Aí você... E o lance do cachorrinho isso foi só um gatilho pra esse outro momento. Esse foi o raiz. Aí a gente vai indo até o inicial e o último, o outro evento... É um evento de que ela era responsável por ensinar o irmão a estudar, só porque ela era uma ótima aluna e o irmão não estudava, e ia mal na escola, então ela se sentia culpada e impotente porque a culpa era dela, na cabecinha dela. Então quando a gente arrumou ali, aqui e os outros eventos que apareceram, o cachorrinho foi só a gota d'água. Faltou só mais uma E ela se gotinha pra lembrava desse evento do irmão ou foi na hipnose que ele veio? Então, Do irmão atravessando a rua e faz tal? muito tempo, eu não me recordo se ela lembrava desse evento ou não, vou ser bem sincera. Mas tem casos que a pessoa lembra e tem casos que a pessoa não lembra. E na hipnose ele vem. Que vem do nada. É assim, normalmente a pessoa, ela lembra. Tem Ou- alguma... Ela lembra, ou ela fala assim, nossa, eu me esquecia, não lembrava muito disso no meu dia a dia, mas realmente isso Tá na aconteceu. minha memória. Isso tá ali, só que o nosso subconsciente, ele esconde, né, pra você... E ele vai esconder também... Pra te proteger ou vai também. esconder também o que você sentiu naquele momento, né? Uhum. Que talvez você se lembre da cena e tal, mas do sentimento especificamente, talvez não, né? Depende, cada um é de um jeito. Por exemplo, eu sou uma pessoa, mesmo fazendo muita hipnose, já fui professora de hipnose também, eu não vejo as coisas. Eu não vejo com clareza a cena. Eu percebo, eu sinto, sou sinestésica, como a gente diz na PNL. Então, eu não consigo ver com clareza, mas eu tô sentindo perfeitamente a dor, o arrepio, o desespero, o medo de repente, um olhar do meu pai bravo pra mim, como foi uma cena que eu tive, que eu voltei com 2 anos de idade, que eu tremia, minha perna tremia, porque foi o primeiro olhar de desaprovação que eu me recordo do meu pai. E o meu pai é o que pra mim, meu pai e minha mãe, quando eu tenho 2 anos de idade? É tudo que eu tenho na vida. Tudo. Como eles vão me olhar assim, de um jeito de desaprovação, meu Deus. Meu mundo acabou. Verdade. E aí depois, Ana, na época eu tinha 36 anos. Ana, de 36 anos, o que você acha? O que você acha dessa cena? Ah, o
que o meu pai teve um dia ruim, ou que eu realmente tinha feito alguma coisa Ele não, e que tá tudo bem. ele não queria faz, me picar em pedaços, ele só faz me, parte. me reprovou por alguma atitude É, ou coisa do tipo. Tá tudo bem. Ah, então tá. Então acolhe aquela criança, vai lá, conversa com ela, abraça, mostra pra ela que tá tudo bem, resolve aquela cena. Então a hipnose faz com que o eu de hoje, mais maduro, mais consciente, volte lá e E de repente arrume. acolha essa criança e E que que todo coisa mundo tem, viu, interessante, cara. Daniel? Todo mundo, na minha opinião, tinha que fazer. Sabe por quê? Não, é porque eu Que tô é pensando... lixo atrás de lixo que a gente Então, tem. eu tô pensando no ambiente de trabalho, que é o nosso foco, de quantos conflitos, de quantas limitações que as pessoas, as empresas, as equipes têm, porque são compostas por gente Sim, que trazem todo esse lixo e também as coisas boas sim. pro dia a dia, né? Do E a trabalho. pessoa, às vezes, ela joga tudo pro alto. Eu lembro de uma secretária que eu tive, porque eu fiquei com uma secretária há 11 anos comigo. Agora ela tá fazendo psicologia e vai... Tá se tratando, depois de 11 anos trabalhando com você, Ela falou... falou assim, nossa, eu vou fazer psicologia porque não dá, não tem condição. Aí ela foi fazer, né? E daqui a pouco ela se forma. Então ela tá num processo de estágio e tudo mais. E quando ela tirava férias, que ela é uma secretária incrível, maravilhosa, competente, eficaz. Nossa, tudo de bom nessa vida. Quando ela tirava férias, eu quase ficava louca, porque eu tinha que colocar alguém no lugar dela. E assim, ela já lia meus pensamentos, 11 anos, né? Sim. Beleza. Teve uma que ela ficou no lugar dela nas férias. Meu Deus do céu. Eu sei que a menina estava fazendo o melhor dela, não tenho dúvida. Só que a insegurança dela era tão grande Segurança. que cada vez que eu colocava, pontuava, e olha que eu sou muito tranquila. Eu sou igual você, assim. Você não tá bem, vai pra casa e tudo bem. E tá com dor. Eu sou acolhedora, eu sou uma chefe legal no meu ponto de vista, né? A Priscila que trabalha comigo hoje também falava, não... Tá ok. Você é muito atenciosa, tudo. Então, quando eu vou dar o feedback, que você tem que começar também a dar o Toda feedback cuidadosa. com os pontos positivos primeiro, depois você vai... Técnica do sanduíche. O Caio, ele é o meu namorado, ele é muito inteligente, né? Então, quando eu começo a elogiar muito, ele pega e fala assim, Lá fala vem. logo. Põe o recheio logo, porque o bicho vai pegar. Fala logo o que é. Eu falei, ih, tenho que mudar a abordagem com ele aqui que não tá dando certo. Mas essa secretária, mesmo que eu pontuasse bonitinho pra ela, eu percebi que chegou um momento, ela simplesmente parou de ir, nunca mais voltou. Nas férias, ela bugou e me largou na mão, no meio de tudo. Ficava e eu não tinha super como treinar nervosa outra com pessoa. qualquer abordagem, mesmo que seja a mais carinhosa do mundo. E eu percebia isso, eu falava assim, olha, ela tem um problema lá atrás, que ela não sabe receber crítica. Que eu tô tentando explicar de uma forma super tranquila e ela não tá entendendo isso como algo positivo. E na cabeça dela, ela devia olhar pra mim e falar assim, que carrasca, porque eu tô fazendo o meu melhor, e eu não tenho dúvida que tava, Sim. mas não tá sendo o suficiente pra ela. E aí que tá o ponto. Complicado. E a insegurança é um aspecto também bastante presente na questão do trabalho, que a gente, esse perfil assim, ele é bastante comum, né? De você, a pessoa, você põe a bola pingando ali, ela não chuta pro gol. Você fala assim, olha aqui, a oportunidade tá aqui, ela não vai. Ela precisa ser carregada, senão ela não acredita que isso acontece. Isso atrapalha demais a carreira, né, do profissional. Sim, você não consegue desenvolver muitas vezes. Não consegue, com insegurança. Porque você não dá. acredita em você. Uhum. E quantas pessoas também na empresa não têm o comportamento de procrastinação porque não se sentem merecedora. Era o que eu tava falando um pouco atrás, que a pessoa deixa jogar todo o lixo em cima dela porque ela fala, isso é isso mesmo. Sim. Então, ela mesma se sabota, ela mesma sua própria Falando inimiga. nisso, a moça do cachorrinho ficou bem. Ficou. Ela terminou a sessão, eu falei, tá tudo bem? Ela falou, tá, eu entendi que eu não tive culpa. Certo. E eu falava a nível consciente pra ela todo dia, né? Mas toda ela sessão. não conseguia. Você não teve culpa.
E ela falava, e não adiantava. Eu sei que eu não tenho culpa, mas ela não relacionava. Não. Ela não sentia aqui. Então você sente, você percebe aqui, mas você não consegue sentir aqui e processar aqui. Cara, que a gente tem que mandar todo mundo pro psicólogo. Olha, eu sou suspeita, porque. e eu faço terapia desde os 2 anos de idade. 2? 2. Porque eu batia no meu irmão. Então eu. Ele também foi pra terapia, né? Foi Coitado, também, tanto foi apanhar. a família toda pra terapia. Porque, coitado, né? Judiação. O meu irmão chegou da maternidade, eu, muito espontânea, chegou. Ah, isso é irmão. Pá! Deu um tapa na cara dele. Sério? Então, assim, já fui pra terapia desde pequeno. E aí, com esse comportamento todo maluco, vamos dizer assim, e me tornei psicóloga, né? Pra poder entender bem as pessoas. Me ajudou muito a trabalhar todas essas coisas em mim. Então, eu me transformei. Sim, sim. E muito, assim, mas muito, muito, muito. Tanto é que a minha própria família falava assim, meu Deus, Essa moça não tem jeito. ela vai ser psicóloga. Coitado do povo. E aí você, com o tempo, foi deixando aquela menina das advertências pra trás. Fui deixando. Muito bem. Eu gosto dela ainda também. Tem um pouco um dela aí. lado Tinha algo ali que a gente não pode perder da essência, né? da essência, né? Que a gente gosta de, às vezes... Inteligência emocional também tem uma... A gente fala muito que, assim, a criança, quando chega ali 7, 8 anos, a sua personalidade meio que tá formada, né? Uhum. Não sei se isso é mito, se é verdade, mas a inteligência emocional também tem essa parada ou eu posso resolvê-la a qualquer tempo? É uma ótima pergunta. Olha, eu, pela minha experiência, eu posso dizer que você pode mudar ela o tempo que você quiser. Você vai aprendendo. Eu fui aprendendo conforme eu fui crescendo. Tem gente que vai demorar um pouco mais, tem gente que não vai aprender nunca, porque não quer, porque é cético e só usa a parte do hemisfério esquerdo, que é a analítica, e que realmente é muito inteligente, faz as coisas metodicamente, etc., mas não quer trabalhar essas habilidades, porque essas questões podem ser trabalhadas se a gente quiser. Então, a qualquer momento você pode mudar. A criança, quando ela é pequenininha, a gente fala que ela usa mais o subconsciente, porque a consciência é o pai e a mãe que tá ali. Ó, isso é certo, isso é errado. Tá, Ela só vai. eu entendi. A gente que estraga eles. O meio, ajuda, né, que a gente vai todo meio. convivendo, vai fazendo Senão a gente isso. vai ficando culpado também, né? Ah, não pode, de jeito nenhum. Porque, olha, Daniel, aproveitando esse gancho pros pais, né? Você vê, tem um pai alcoólatra com 2 filhos. Um virou alcoólatra e o outro não virou alcoólatra. Aí você pergunta para o alcoólatra por que ele virou alcoólatra. Ele fala assim, porque eu me espelhei no meu pai. E o outro pega e fala assim, porque eu me espelhei no meu pai também. Tipo, não é isso que eu quero pra minha vida. Então, não tem jeito. Tudo que você for fazer vai depender de como o outro vai interpretar. Então, é uma às parte vezes, que já vem, né? Na gente. tem uma parte que o outro faz e você pode interpretar. Tem um estudo que mostra daquelas torres gêmeas que, quando foi atingida, que as crianças que estavam assistindo na hora do intervalo, estavam no intervalo, crianças pequenininhas fizeram desenhos de como elas interpretaram aquilo depois, né? Como que foi para elas. E teve uma criança que desenhou um trampolim e as pessoas pulando do prédio dizendo, a próxima vez a gente vai colocar um trampolim ou vai ter um trampolim ali. Ou seja, não afetou ela em nada. Não afetou em nada. Ela não... Então depende. Um evento que, de repente, você tem um pai que é muito rígido ou muito carinhoso, pode impactar de uma maneira ou de outra e não necessariamente você é culpado de nada, não, porque a gente tá fazendo o nosso melhor como pai e como mãe, não tá? Sim. Então, e na vida também. Eu acredito que a pessoa, ela tá fazendo o melhor que ela pode. Sim. Muito bem, Ana. Eu acho que a gente podia falar mais umas 4 horas sobre isso, mas a galera vai cansar, pouco, né? Vai. Fazer episódios, blocos. Vai fazer episódios.
Muito bem. Pessoal, eu acho que ficou aí a lição, né? Que é buscar esse autoconhecimento, buscar entender, interpretar os sentimentos. Resiliência, né? Cuidar, Primeiro entender, né? entender, E de- autoconsciência. E depois buscar E pedir como... ajuda, se for o caso. Porque E às vezes pedir sozinho ajuda. você não, Quase não, nunca não a tá gente enxergando, né? Pra É, ver a porque a ilha, gente você só- tem que estar fora da ilha. A gente só vê a nossa versão, né? Não tem como nos ver de outra maneira. Sim. É isso aí. Ana, muitíssimo obrigado Eu que pelo agradeço, papo. adorei estar aqui. Foi muito legal. Desculpa que de vez em quando a gente aprofundou, deu uma pirada aqui. Não, pra mim tá tudo certo. Eu Achei gosto que do bom, improviso. Eu gosto. Se tem com alguém que a gente pode pirar, é com a psicóloga. Então, Até porque gente. se der ruim... Tô aqui, né? Muito bem, muito bem. Ana, Eu que muitíssimo agradeço. obrigado, viu? Eu Valeu. agradeço mesmo. Obrigada também Eu que agradeço. pelo convite. Boa. Tá bom? Tchau, galera. Obrigado.